O convidado de hoje é o juiz eleitoral Alexandre Bastos. A lei da ficha limpa impede que tipo de candidaturas? Bom dia, doutor Alexandre Bastos. É um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Primeiro é bom que se diga que, além de ter sido uma iniciativa popular, a lei faz com que a sociedade reflita e tome como valor absoluto a moralidade administrativa. Essa é a essência da lei. Então, em tese, e se fosse resumir de forma bem objetiva o comando da lei, a lei vai impedir aquele que tiver atos de imoralidade de assumir cargos públicos. Essa é a essência da lei. Distribuída, evidentemente, em vários dispositivos. Mas a mensagem da lei, o espírito da lei, como o Sérgio há pouquinho invocou no caso da legislação municipal de bebidas, o espírito da lei que norteou é aplicar ao máximo a moralidade administrativa, que é um princípio constitucional. Então, o senhor falou em princípio constitucional. A lei, ela não fere um pouco a Constituição quando, por exemplo, não dá o direito do cidadão ser... que priva o cidadão de um direito antes da sentença transitada em julgado? Os últimos recursos, né? Na verdade, quem acabou de decidir que isso não ocorre é o STF, um julgamento recente. Mas a interpretação que vem se dando é o seguinte, é bom que se explique. A lei ela não cria, ela não estabelece novas penas. Condições de elegibilidade é como se fosse análise de vida pregressa. E entendeu-se, esse é o valor que norteia o comando que admite impedir aquele que quer se candidatar, mesmo que o processo ainda não tenha terminado. Mas é um processo não terminado que, pelo menos, já demonstrou situações mínimas de que aquela pessoa tenha agido com atos de moralidade. Então, por exemplo, as pessoas que forem condenadas por órgão colegiado do Poder Judiciário, mesmo que essa ação seja originária, mesmo que seja uma ação que esteja iniciando, se ela for condenada por um órgão colegiado, independente do fato dela ter recursos ainda para poder manejar, ela estaria com a chamada ficha suja. No caso, por exemplo, doutor, do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, né, o julgamento feito pelo Tribunal de Contas, o cidadão é julgado, é condenado, né, ter suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. De repente ele entra com um processo no Tribunal de Justiça até para concessão de uma liminar tal. Como é que fica a situação dessa pessoa como candidato, como possível candidato? O senhor abordou, talvez para mim, um dos aspectos mais importantes dessa lei. Ela traz para os tribunais de contas de todo o país uma força, ela entregou para os tribunais, com a edição da ficha limpa, uma força que até então não havia sido dada. Apesar dos tribunais já terem sede constitucional e capacidade de julgamento de contas de administradores, a lei da ficha limpa, ela permitiu que, através da decisão do Tribunal de Contas, que analisa contas dos gestores, se ele encontrar atos que impliquem ou que resumam na conclusão de que aquele ato foi tido por ato ímprobo, com dolo, ou um ato doloso administrativo, essa pessoa, por conta dessa decisão, estará inelegível. E nesse caso, não vai ser diferente de qualquer outra decisão, por exemplo, a de um órgão colegiado, que eu acabei de citar, que vai causar essa barreira de elegibilidade. Então, se um tribunal ou um juiz vai poder ou não conceder uma liminar para suspender isso, a decisão do Tribunal de Contas, com essa inovação, ela está ao mesmo lado da decisão de um Tribunal de Justiça. Porque a decisão do Tribunal de Justiça também pode, a priori, dependendo do caso concreto, ser suspensa por uma liminar de um Tribunal Superior. Então, nesse ponto, o Tribunal de Contas ele passa a poder separar efetivamente o joio do trigo e das suas condenações. Deixar claro aquele que teve condenações por mero erro técnico, por eventuais... Esses casos não prevê, a lei não enquadra. Não, por quê? Nem esses e nem os crimes, por exemplo. A lei fala que também causa inelegibilidade a prática de alguns crimes, as pessoas que forem condenadas por crimes. Mas ela mesma já deixa excepcionado, já deixa claro o seguinte: somente quando exista dolo. Então, em síntese,
Qual era o espírito da lei de improbidade, que já é antiga entre nós? É separar o administrador ímprobo do administrador desonesto. O que é se banir da administração pública brasileira é a desonestidade, é a imoralidade, e não a falha técnica. Evidentemente que por um processo regular, qualquer juiz, magistrado, ou mesmo o conselheiro do Tribunal de Contas, tem condições suficientes para aferir se aquele ato foi praticado com dolo ou não, com vontade de lesar, com vontade de pagar mais caro, com vontade de causar algum prejuízo ou enriquecimento do próprio gestor. Essa vontade, esse ânimos, essa vontade de praticar o ato com decência ou indecência, é o que é fundamental para a aplicação da lei. Ou seja, em se provando isso, ele já está como o candidato ficha suja. Aliás, aí já não é mais nem candidato. Né? Agora, e esse é o detalhe. O partido de oposição pode, de repente, olha, o candidato tal foi prefeito da cidade A e teve um problema administrativo. De repente, uma falta de documento e o Tribunal de Contas, não é? Na hora de relatar, olha, o candidato A, ex-prefeito da cidade B, teve um problema administrativo. E claro, a oposição deve usar isso como ficha suja, mas ele não está enquadrado no ficha suja, uma vez que foi um problema administrativo, uma falta de documento. É isso mais ou menos? É bom lembrar o seguinte, essa é a essência, tá? Mas com a força com que essa lei foi promulgada no país, o ônus de demonstrar que esse ato, alegado ou por oposição, ou por outro partido, ou por quem quer que seja, que esse ato foi praticado de maneira limpa, né? Daí a expressão da lei ficha limpa, é do interessado. Então ele tem que demonstrar, de fato, que os seus atos foram praticados assim. E o que tem que ficar claro, e o cidadão comum não precisa de ser letrado, não. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Então, o que é muito bom dessa lei, eu acho que o Brasil deu um passo fantástico para poder salvar a administração pública, é isso. É buscar, na essência do ato, a moralidade. E a moralidade, a decência, a honestidade, ela consegue ser apurada num processo regular. Então, não é dizer que a oposição ou um desafeto vai conseguir impedir uma pessoa de bem de poder exercer a sua cidadania e de participar do processo democrático. Então é possível dizer, né, que o cidadão, né, que conseguir ser candidato preenchendo todos os requisitos da lei da ficha limpa, é possível dizer que ele recebe como candidato um atestado de idoneidade? Não tenho dúvida. Com esse afunilamento dessa exigência de capacidade moral, é exatamente isso que a pessoa vai receber. Independente de ser eleita ou não, ela, com o seu alistamento eleitoral, com a sua candidatura deferida, ela pode presumir que ela tem uma certidão de moralidade. Isso, evidentemente, desde que ela já tenha ocupado cargos públicos, né? Pelo menos na função pública ela estaria testada. Mas também é bom lembrar que não é só, porque às vezes fala assim, ficha limpa, fala assim, em candidatura, parece que é algo que só se aplica a político, que já tem atividade política. E a lei traz uma série de condenações que também podem causar inelegibilidade. Então a moralidade não é moralidade só no âmbito da administração pública, é moralidade no sentido largo. É moralidade na condução dos próprios negócios, é moralidade na vida cidadã, é moralidade enquanto profissional autônomo. Porque, por exemplo, aquele profissional que for excluído do seu conselho profissional por infração, também com conduta dolosa, por exemplo, a OAB, um advogado que for excluído da OAB, através de um processo disciplinar, que tenha cometido um ato doloso, ele também está impedido de disputar a eleição. Doutor, há muita especulação em torno, por exemplo, a lei é nova, né, ainda não foi aplicada, ou foi apenas parcialmente aplicada na eleição passada, mas depois caiu, né? Da questão dos processos. Porque eu estou processado, o cara é processado. Quer dizer, o processo passa a valer mesmo somente depois da condenação. É isso? Em alguns casos, e essa é a grande novidade processual dessa lei, ela traz como cláusula de barreira
a condenação antes do término do processo. Antes do que nós chamamos no direito do trânsito em julgado da decisão. Certo. Então, uma pessoa com um processo ainda inicial, uma condenação, eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, os prefeitos, pelo fato de serem prefeitos, têm prerrogativa de foro. Ou seja, determinados crimes, eles são julgados apenas pelo Tribunal de Justiça. Então, o processo contra o prefeito não começa lá na comarca, pelo juiz de direito, começa no tribunal. Se essa decisão de um processo que começou no tribunal for negativa, ou condená-lo por um ato de improbidade doloso, ainda que esse processo esteja iniciando, essa pessoa já tem sobre si a mácula da inelegibilidade. Como? Eu não entendi. Quer dizer, se o Ministério Público resolve processar um cidadão, antes de chegar ao juiz, antes do juiz de primeira instância, por exemplo, julgar, ele já está... Não é que é antes, Sérgio. É que existem determinados processos que começam ou certo. No juiz de direito ou no tribunal diretamente. Estou dizendo que aqueles que já começam no tribunal... Mas se o tribunal... Mas depende do julgamento do tribunal, né? Sim, depende do julgamento do tribunal. Mas uma vez condenado, por mais que existam várias possibilidades, ele já tem o efeito da condenação. Já não pode ser candidato. Já não pode ser candidato. São 7h45, nós estamos conversando com o juiz eleitoral Alexandre Bastos. Cassação e renúncia, doutor. Quem já foi cassado? Vamos falar da situação de Dourados. Vários vereadores cassados. O prefeito Ari Artuzzi renunciou. Esses não têm condição de... São 8 anos. Tem, no mínimo, que ficar fora da política. Nós deixamos de falar, talvez, um aspecto também muito importante, que é esse prazo. Né? E são 8 anos, esse é outro assunto que às vezes assusta muitas pessoas que tomam contato com a matéria. São 8 anos após a decisão tida como fundamentada para poder impedir a elegibilidade. Então, 8 anos depois de um processo de cassação, por exemplo. 8 anos depois da decisão que disse que tal ou qual ato é tido por ato doloso, 8 anos depois da decisão de um tribunal de contas. Ou seja, a lei estabeleceu vamos chamar de castigo futuro, para aquele que na sua vida pregressa, recente, tenha praticado atos que não tenham sido considerados morais. Nos 8 anos subsequentes, eles estarão impedidos de participar de eleições. Para cada um desses casos que você cita, outra coisa bom também deixar claro, que às vezes pode causar uma certa frustração, né, na população. E a gente tem que cuidar também com aquele efeito massificado de que as condenações são automáticas. Para cada pessoa que pretender disputar a eleição, vai ser formado um processo. Ela vai se alistar, quer concorrer. E para cada um desses, vai ser aferida a sua condição de elegibilidade. Então, se foi cassado, em que condições foi cassado, quando foi cassado, e aí sim, depois da análise feita pela Justiça Eleitoral, é que ele vai ser ou não candidato. Agora, o importante é que dessas decisões, elas são comunicadas ao juízo eleitoral, que por sua vez repassa e tem acesso ao Ministério Público Eleitoral. Então, de ofício, vamos chamar assim, de maneira automática, o Ministério Público Eleitoral vai fazer essa triagem dessas pessoas que pretendem disputar as eleições. Então, mas a responsabilidade também deve ser dos partidos políticos, ou seja, na hora de formar a sua chapa, não é? Demonstrar que ali, dentro do partido político, tem pessoas, aliás, que as pessoas são ficha limpa, porque senão também vai ter muita dificuldade os tribunais, não é, para trabalhar nessas eleições. Aliás, eu penso, não aconteceu ainda, mas eu penso que os partidos políticos devam, muito em breve, incluir nos seus estatutos, nos seus regimentos, cláusulas de exigência de certificado de ficha limpa para aqueles que pretenderem se filiar e, mais ainda, disputar eleições. Porque o interesse do partido é ter a sua representatividade garantida. E, evidentemente, que isso vai passar a ser item de validade em disputas internas, como formação de diretório, por exemplo. Mas, doutor, só para deixar bem claro, só está em curso na lei da ficha limpa, na lei da inelegibilidade, aquele que foi julgado, né? Quem não foi julgado ainda, mesmo que tenha processo, não está em curso, não é apanhado pela lei da ficha limpa. Só para deixar que tem alguns promotores que decidem ver um processo lá escabroso
e exigir, não, entra com processo de impugnação e tal. Só para deixar bem claro, quer dizer, se não tiver condenação, pode ser candidato. Sim, é importante falar isso. É evidente que não se criou uma barreira sem nenhum método de aferição. O que aconteceu é que, antes da lei, da edição da lei, o trânsito em julgado, ou seja, o fim de um processo, podia demorar 10 anos. Né? E, em verdade, essa pessoa ficava exercendo o cargo. Agora, evidentemente que tem que existir decisão. Seja a decisão de um órgão administrativo, de um órgão de classe, seja a decisão do Poder Judiciário. Há que existir uma decisão, até porque, sem decisão, eu não tenho processo. Sem processo, eu não sei se esse ou aquele ato foi praticado com honestidade ou com desonestidade. Porque, apesar da moralidade ser princípio constitucional, eu tenho um outro princípio constitucional muito caro e muito importante, que é o princípio do contraditório da ampla defesa. E a lei da ficha limpa, ela não suprimiu esses direitos de todo cidadão brasileiro. Então, evidentemente que o processo tem que ocorrer e para ter decisão tem processo. Se teve processo, eu tive como fazer prova se a pessoa praticou ou não aquele ato de maneira dolosa. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul está preparada já armou esquema, força-tarefa e tal, porque vai ser uma eleição, até em função da lei da ficha limpa, vai ser um processo eleitoral um tanto quanto trabalhoso, não, doutor? Eu acho assim, é bom que seja assim. Os órgãos de Estado, eles têm que verdadeiramente representar o que pensa a sua sociedade. Tem que representar o que esse povo, nesse momento, nesse território, está desejando. E me parece que é, sem dúvida alguma, desejo do cidadão que essa lei seja aplicada com todos os seus rigores. E, portanto, o reflexo disso, ele, vamos dizer assim, ele contamina de maneira positiva todos aqueles que tomam contato com isso. E o mais importante, eu reforço, é poder separar o joio do trigo. Porque antes dela, qualquer tipo de decisão podia ser levada a questionamento e as mais sérias e as menos sérias, às vezes eram colocadas em níveis muito parecidos. E a população ficava sem saber quem era um bom administrador ou quem era alguém que era perseguido por oposição, coisas dessa natureza. Hoje em dia, fique claro, aquele que por acaso não pudesse ser candidato porque não passou pelo crivo da lei da ficha limpa, é porque foi tido como desonesto se eventualmente praticou atos dolosos anteriormente. Agora, doutor Alexandre Bastos, você é advogado, não é? E as pessoas falam muito a respeito, olha, mas a demora da justiça no nosso país é uma coisa muito demorada. Digamos que o candidato, não é? Ele entrou, se elegeu, tem um problema na justiça e que ainda não foi julgado. Bem, foi eleito, diplomado, e aí ele vai ficar 4 anos representando a sociedade. Será que nesses 4 anos ele vai conseguir ser julgado? Como é que vai ser? Tem uma... É mais rápido esse processo dentro do Tribunal Regional Eleitoral? A lei já Eleitoral? estabeleceu mecanismos de prioridade de julgamento. Certo. Os processos decorrentes desse assunto que estamos tratando, eles são prioritários. Evidentemente que eles não vão passar à frente, por exemplo, de julgamento de habeas corpus, né? Só para exemplificar. Mas existe sim, a lei trouxe também um mecanismo de rito processual para que lhes dê garantia de prioridade do julgamento. Justamente para não acontecer isso que você Porque falou. tem muita gente que aposta, né, Sérgio? Não, vou ficar lá 4, vou me reeleger e continuo brigando na justiça. Agora, eu alerto aos que pensam assim, os processos judiciais, não só os da Justiça Eleitoral, nessas matérias de improbidade, sobretudo, eles andam com uma celeridade muito rápida. Existem processos, o nosso Tribunal de Justiça tem turmas do tribunal que estão julgando processos do ano. Não é mais como antigamente, em que se julgavam processos de 5, 6, 7 anos atrás. O ano passado, por exemplo, processos que entrou em 2011, foi julgado em 2011. Então, essa rapidez, ela também vem de encontro com esse desejo. Né? Em todo o judiciário, na verdade. A nossa Justiça do Trabalho no Mato Grosso do Sul, o nosso TRT, é das justiças mais rápidas de todo o Brasil. Em 8 ou 9 meses eu tenho condições de um processo começar e terminar, com 2 julgamentos, 2 instâncias. A Justiça Eleitoral, então, a velocidade também é muito rápida. Então, a sensação geral de que por muito tempo demorou bastante os julgamentos, mas a prática hoje, se você verificar os casos concretos, é de que essa velocidade vem aumentando bastante. Bem, queremos agradecer, né, Sérgio, o advogado e juiz eleitoral Alexandre Bastos pela presença, pelos esclarecimentos, e se
qualquer dúvida nós podemos a qualquer momento chamá-lo daqui para frente, aqui para participar. O tribunal vai estar de plantão, né, para atender, exatamente, porque eu acho que vai dar muita, né, vai ter muito o que explicar, né, para candidato. E não só para candidato, também para eleitor, né? Eleitor também ficar aprendendo um pouquinho da lei, então é um pouco confuso. Agora é importante, não é que eu acho que quem ganhou com essa lei realmente foi a população e que vai poder, não é, cobrar, a justiça eleitoral vai estar aí, não é, cada dia mais presente, verificando, né, ou seja, desculpe até a palavra, mas verdadeiramente é isso mesmo. Ó, qual é a capivara da pessoa? Puxei ali. Ó, você tem problema, e com esse problema aqui não vai ter jeito não. E é bom também para os partidos políticos, né? A cada vez que o partido político apresenta um nome para a população, e que esse nome é ficha limpa, você já começa a ter mais tranquilidade na hora do seu voto. Doutor Alexandre Bastos, muito obrigado pela presença. Dizer que o programa Tribuna Livre está à disposição, até porque eu acho que vão surgir muitas dúvidas, mas nós estamos aqui, o programa à disposição para saná-las. Eu agradeço a participação e termino dizendo que o resultado disso tudo é o aumento de confiança naqueles que nos representam. E não confiar na pessoa que nos representa é o fim. Então, para o processo democrático é o que importa. Vamos ter mais confiança naqueles que nos governam.